Boa noite, tudo bem? Não sei se vocês sentiram o poder da oração. Eu, pelo menos aqui na frente, senti que a gente, a hora que se aceranou, subiu a energia bastante aqui da sala. Então, o primeiro convite que eu tenho para vocês é que, uma vez que vocês vêm para cá, para olhar um pouco para dentro, que parem de olhar, medida assim que entrarem por aquela porta, parem de olhar para fora. Isso aqui só mostra o lado de fora, não mostra o lado de dentro da gente. Se concentra, porque o plano espiritual já diz pra gente que você começa a receber as benesses do passe espiritual a partir do momento que você senta nessa cadeira e você sossega. E você se acerena, e você se recolhe dentro de você. Eu sei que estamos aí há uma semana e pouco sem nos ver, é gostoso conversar, mas quando você quer realmente receber, acerena, sossega, porque a gente vive num mundo muito rápido, a gente vive num mundo muito cheio de provas, de tribulações. Quer ver? Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual vocês querem primeiro? Nós sempre queremos a ruim primeiro. Olha que coisa interessante. Nós estamos... Exato. Por quê? Porque nós não somos feitos de átomos. Física quântica. Átomo não é polarizado por energia. Se você quer a notícia ruim primeiro, como é que você acha que é a notícia boa? Porque é uma tática, né? Eu quero a ruim primeiro para absorver, para depois usar a boa para me melhorar, para ficar bom de novo. Só que você já se poluiu com energia ruim. Sempre queira boa. Sempre queira ter o bom, a energia boa, até porque a qualidade dos espíritos que você vai atrair com essa energia é ditado pela energia que você manda. Então sempre queira a energia boa primeiro. Mas nós temos essa mania, fala primeiro a ruim e depois a boa. Por que eu estou falando sobre isso? Porque sempre dentro de qualquer situação, e existem situações péssimas que a gente sabe, sempre existe o que o americano chama de silver lining. Para quem não sabe, este contorno prateado que fica em volta de uma nuvem preta. Sempre existe uma diferenciação de visão que faz com que você passe pela prova. Até porque a doutrina espírita diz pra gente que não existem injustiçados. Existem injustiças, mas não existem injustiçados. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Achar que nós não vamos ser provados ou não vamos passar por expiações é achar que nós caímos de paraquedas aqui, a gente não devia estar aqui nesse planeta. Tudo bem, cada um acha que deve achar. Mas assim, se nós estamos aqui é para sermos provados, é para expiar algumas situações, e isso acontece. E por que eu trago esse tema hoje? Porque eu estou vendo dentro do atendimento fraterno cada vez mais aparecerem casos bem difíceis de serem consolados no sentido que a gente conhece, mas que na verdade nada mais é do que onde está o silver lining dessa situação, onde é que está o consolo dessa situação. Porque em meio das nossas provações e destinos, muitas vezes a gente se sente perdido, a gente se sente sem esperança. Mas assim como cada nuvem carrega com o seu lado escuro, ela carrega o seu lado positivo. E se vocês fizerem, não vou fazer agora porque não cabe dentro de uma palestra espírita, mas se vocês fizerem esse exercício na sua casa, pede para as pessoas que estão na sua frente olharem para uma cor, dá 10 segundos, pede para ela fechar o olho e falar outra cor. Algumas vão abrir o olho, algumas vão falar não sei. Por quê? Porque onde você se foca, o resto desaparece. Essa é a capacidade da nossa cabeça, ela é focal. Se você se focar no preto, não existe o prata. Se você se focar no prata, gradualmente o preto desaparece. Isso quer dizer que a situação vai desaparecer? Não. Vai dizer para você que a situação tem sempre duas caras. Você é que vai escolher qual é que você vai utilizar. De repente você perdeu o negócio da sua vida. Você ia fechar um negócio de bilhões, não é milhões. Acabou, não ia ter mais que trabalhar o resto da vida. E aí você perde o avião. E aí você vai para casa, você não sabe mais quem você culpa. E aí você chega em casa, olha no noticiário e o avião caiu. Não era a tua hora, né?
Então, assim, onde é que está o silver lining de toda essa história? É isso que a gente vai ver um pouquinho. Se vocês pensam em Viktor Frankl, se vocês pensam em Anne Frank, que sobreviveram ao Holocausto, sobreviveram à guerra, por que eles sobreviveram? Porque eles sempre tinham uma visão de que a coisa, em algum momento, poderia melhorar. Porque senão, você se entrega. Então, sempre existe um lado positivo, mesmo na coisa mais negativa que possa acontecer para você. Dá para ver, muitas vezes? Não. Mas a doutrina espírita mostra para a gente um pouquinho que a gente tem que ter paciência. Porque se não resolveu agora, não acabou. Não chegou no final. Deus só impõe ao homem o que ele pode suportar. Suas provas são proporcionadas à sua força, como a recompensa será proporcionada à resignação e à coragem. E a gente acha que tá bom, né? História para boi dormir. Você não tem mais trabalho do que você pode conseguir. Nós vemos isso tanto nos passes, a gente vê isso no atendimento fraterno, a gente vê isso no atendimento nas salas aqui, a gente vê isso no número de pessoas que chegam. Em geral, quando chega muita gente é porque nós estamos preparados para isso. Quem é que não acha que nós estamos preparados para isso? Nós mesmos. Então a gente acaba um pouquinho que subestimando, né, a nossa capacidade, porque quantas vezes a gente enfrentou doença, decepção, que no momento parecia que não ia acabar nunca. Não precisa levantar a mão não, mas acredito que não tenha sido só eu, né? Então, acabou, passou, a gente cresceu, a gente ficou mais forte, a gente está vivo, a gente tem um motivo para estar vivo. Aquilo traz força para a gente, mas na hora que a gente está passando, é muito difícil da gente achar que vai resolver. É muito difícil a gente achar que essa dor vai passar. Mas o que significa dor? O que significa dor, gente? Não falem tantos ao mesmo tempo, por favor. Dentro do Espiritismo, né? A dor não é um castigo. É um meio de purificação e elevação, mas sempre com um fim útil e regenerador. Vamos pensar um pouquinho. Vou causar uma dor agora no cameraman. Não pedi microfone para ele, já vou virar o microfone que eu não gosto de ficar atrás desse pau. Se você precisa fazer alguma coisa, qualquer coisa, e você não quer fazer, quando é que você vai levantar e fazer? Quando você precisa. Quando? Precisa. E quando você precisa, faz o que com você? Dói, né? Eu tenho alguns anos de espiritismo. Eu nunca vi e nunca entrei num centro espírita e vi uma pessoa ajoelhada no milho se flagelando. Não é dessa dor que a gente está falando. Não tem nenhum masoquista aqui. Apesar de muitas vezes a gente procurar a dor. Por quê? Porque o nosso cérebro prefere a dor que a gente conhece à dor do desconhecido. Por isso que a gente demora tanto a mudar. Por isso que a gente demora tanto a aceitar uma nova proposta na vida da gente. A gente não sabe o que vai acontecer. É desconhecido, dói. E se dói, eu fico com a dor que eu conheço porque eu sei manejar ela. É masoquismo. Dentro da psicologia, isso é uma forma de masoquismo. Mas nós temos isso dentro da gente e é bom a gente saber porque é com isso que a gente vai lidar. Mas a dor ou o desconforto é o que faz a gente sair de ponto A e chegar em ponto B. Então a dor é vista como combustível. O desconforto é visto como combustível. Sem desconforto a gente não sairia da nossa cama. Para quê? Eu trabalhei na Disney por 10 anos. Você acha que eu ia lá todo dia às 6 horas da manhã para ver o Mickey Mouse sem cabeça? Fumando um cigarro? A magia foi, né, pelo ralo no primeiro dia que eu vi isso. Eu ia porque tem dor, porque eu preciso botar comida em casa. O resto você vai adaptando. Mas como é que funciona dentro da tua cabeça, né? Segundo a doutrina, as dificuldades não são castigos, mas são oportunidades de crescimento. O Divaldo contava
O Chico contava uma história sobre a vida de um rapaz chamado Jerônimo Mendonça. Ele ficou tetraplégico ainda jovem, mas ao invés de se entregar, ele se dedicou a consolar e levar esperança a outras pessoas, tornando-se um dos maiores palestrantes espíritas do Brasil. Mesmo com dor física extrema, você pode ser um canal de luz e esperança. E aqui nós temos um palestrante que não é espírita. Ele se chama Nick Vujicic. Ele nasceu sem braço e nasceu sem pernas. E ele, com 9 anos, tentou se matar na banheira. Pediu para os pais deixarem que ele só toma um banho. 3, 4 vezes ele tentou se virar e se afogar. E ele não fez isso. E hoje ele já tocou a vida de mais de 7 milhões de pessoas no mundo inteiro. Imagina se ele tivesse deixado ir embora. Mas qual foi o silver lining dele? O amor pelos pais. A dor que ele ia causar nos pais. A dor! A dor é o silver lining dele. Olha que coisa louca. Porque ela não está sendo encarada como a gente encara a dor. Ela está sendo encarada de uma forma totalmente diferenciada. Então, o que muitos chamam dor, outros chamam de oportunidade. É desconfortável? É desconfortável. A primeira vez que alguém sobe aqui, treme, congela. Parece que vai morrer. Coração palpita. Não que o coração de um palestrante não palpite quando ele chega para falar para um público, mas a primeira vez parece que é a dor da morte, literal. Isso a psicologia, inclusive, fala. Então, por que você volta de novo? Mães, quem é mãe de mais de um filho? Por que você teve o segundo filho se o primeiro doeu tanto? Por que você teve 4 filhos se o segundo e o terceiro doeram igual ao primeiro? Fala sério. Por causa do amor. Né? Porque o amor supera tudo. Por causa do silver lining. Por causa da imagem. E muitas vezes nós não temos essa capacidade de entender, mas nós temos a capacidade de sentir. Que é uma outra forma que o Pai dá pra gente. Então, a gente quer muito escapar da dor. Mas muitas vezes, a dor que a gente enxerga não é a dor que o outro enxerga. A gente muitas vezes sente a dor do outro. Mas nós não somos deuses e nós não temos a capacidade de sentir a dor do outro. Tipo de preconceito. Que a sociedade em si trate ela como ela é. A gente vive numa sociedade muito individualista. O mundo também não está caminhando para esse ponto de um ajudar o outro. O que mais me preocupa sobre o futuro é o preconceito. O que aconteceu com seu irmão? Eu nasci desse jeito. Sério? Sério. Acho que era o medo que eu tinha. Como que os colegas vão tratá-lo, né? Fica ali cada um no seu canto e acho que acaba perdendo um pouquinho esse contato de poder ensinar a gentileza, né? Você vai um chão também pra mim? Você quer uma nuvem também? Sim. Fazer um presente pro Papai Noel. O que você pediu de Natal? Eu vou pedir um hamster. Eu acho que o mundo hoje dos meus filhos é um mundo mais solitário, né? Tá parecendo solitário? Que é isso, eu acho que falta as pessoas se convocarem, né? Olhar no olho e falar, tô aqui. Gostei de você. Também. A gente não sabe o que está nos esperando aqui. Tá tudo muito uma surpresa. Não tenho a mínima ideia. O mundo é do jeito que a gente olha para ele. Eles estão sentindo dor? Então por que a mãe está sentindo? Não tem maldade. Que legal. Crianças brincam, não discriminam, né?
olhar o mundo como uma criança faz a gente se aproximar de verdade do outro. Que a gente tira aquele filtro, a gente tira aquela barreira e se aproxima. Em verdade vos digo, se não forem como as crianças, não herdarás o reino de Deus. A gente pensa demais, a gente inventa demais, a gente enrola demais. Eu lembro uma vez estava minha filha e uma amiga, o filho de uma amiga minha, de faculdade, os dois brincando num quadrado de areia, e a minha filha quis pegar um baldinho dele, ele pegou o baldinho e deu na cabeça dela. A minha amiga não sabia onde pôr a cara e ficou tentando, pedir desculpa. No meio dessa tentativa de pedir desculpa, eles já estavam brincando de novo em outro lugar. A gente complica demais, gente. A gente vai muito, 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 porque a gente acha que o outro vai sentir. Você não é o outro. Como é que você vai sentir pelo outro se você não é o outro? Você tem que saber o que é que você sente. Então, confia e tem esperança. Porque se a tua dor está difícil de lidar, não acho que o outro está te vendo com esse mesmo filtro. Não acho que o outro está sentindo a mesma dor que você sente. Não tem como uma pessoa sentir o que você sente. Eu costumo perguntar aqui qual é a diferença entre simpatia e empatia. Simpatia é ouvir para responder. Somos todos muito simpáticos no nosso dia a dia. Empatia é ouvir para entender. Então é lembrar que você tem 2 ouvidos e uma boca. Porque, por algum motivo. Não esperar a pessoa te responder. Confia que a coisa vai melhorar. Confia que eventualmente, a tua mente vai criar o caminho de esperança. Porque, como a gente viu aqui no começo, é muito mais fácil a mente da gente criar caminho de desespero e não de esperança. Porque nós estamos cabeados para ver o perigo primeiro. Isso é ancestral, isso é desde que a gente saiu da caverna. Se você não olhar o dinossauro e orar a borboleta, nhaque, acabou essa encarnação, boa sorte na próxima. Então a gente se acostumou a olhar para o perigo, para o problema, para o ruim, para o negativo. A gente precisa dar uma modificada no nosso foco. A gente precisa começar a entender que existe sempre uma luzinha dourada ou prateada em algum canto. E cabe a gente achar. Então, sempre que as aflições te visitem, trabalha e espera. O socorro que buscas também te busca. O socorro que você busca também busca você. Mas se você ficar parado esperando, não vai funcionar. Por que eu falei de quando a gente senta aqui, tenta se acalmar, reduz a conversa, deixa o celular de lado? Porque o socorro que você busca só vai te buscar, só vai te achar se você estiver aberto. Quando Jesus falou, tua fé te salvou, o que ele estava falando? Eu não tenho outro canal para colocar minha energia dentro de você a não ser a fé. Tua fé te salvou, porque você acreditou, você deixou eu entrar com energia dentro de você. E ele foi o espírito mais puro que já andou neste planeta, nessa orbe. Imagina nós. Então, acredita, aguarda. O que a gente não gosta de fazer é que a gente não gosta de se decepcionar. Você só se decepciona quando você espera demais. Quem aqui casou com o príncipe encantado ou com a princesa encantada? Não precisa levantar a mão. E daí com o tempo virou o Shrek e a Sapa. Porque na verdade eles já eram assim. Você que pintou na sua cabeça que eles eram diferentes. E sabe, eu espero que a minha esposa goste desse ogro que vos fala, mas eu gosto muito da minha Sapa. Demais. Gosto muito dela, entendeu? Muito, não troco por outra. De forma alguma. Por quê? Porque eu não estou mais esperando que seja uma princesa. Eu estou entendendo o que ela é e a gente se completa. A gente não compete.
Nós vivemos num mundo que nós somos educados para a guerra, nós não fomos educados para a paz. Nós somos educados para competir. Não sei durante quanto tempo eu não consegui ouvir o nome das filhas de uma amiga da minha mãe. Porque elas sempre tiravam nota melhor que eu e que meu irmão. Sempre. Elas eram a régua. Eu queria, assim, né? Ficar passado com essas meninas. O que elas fizeram de mal para mim? Absolutamente nada. Mas eu fui educado para competir com elas. E quando é que a gente vai completar um ao outro? A gente não completa, a gente compete. E quando a gente compete, ninguém sai ganhando. Porque se você sai ganhando, alguém que saiu perdendo. Não funciona, né? Gente, pensamento é fonte criadora. Veio o pensamento, bateu no nosso cérebro, ele arruma uma forma de fazer isso virar verdade na tua vida. O que é reclamar? Novamente, clamar, pedir com muita. Alguém aqui reclama de coisa boa? Tá na hora de reclamar. Tá na hora de mudar. Tem que reclamar. Nossa, mas isso acontece demais na minha vida. Que bom! Porque se você reclama do ruim e a tua mente sabe que reclamar parece que você está gostando porque você continua falando, ela vai procurar mais do mesmo. Ela vai te dar mais do mesmo. Ela vai te focar em mais do mesmo. Então, que tal reclamar para o bem, ao invés de reclamar como a gente reclama? É a mesma coisa, é o poder da palavra. A Igreja Católica colocou um peso na palavra pecado que ele nunca teve. Pecado, a tradução seria errei o alvo. Errei o alvo, mirei aqui e acertei lá. Sou vesgo, tudo bem. Mas eu errei o alvo. E aí colocou todo aquele peso, né, do pecado nas costas. Libera. Você não consegue ter um silver lining se você não vir o que tem de bom na vida. O que a gente pode fazer de melhor. E como é que a gente faz isso? Quando as pessoas vêm aqui e elas não conseguem, elas estão num limite meio complicado que elas não conseguem ter um pensamento bom, elas não conseguem se dirigir de uma forma positiva, elas não conseguem rezar, que é uma das grandes armas que nós temos, elas não conseguem ouvir uma palestra, elas não conseguem ler um livro, elas não conseguem sair de uma frequência muito baixa, porque os espíritos se comunicam conosco por frequência. O que a gente fala para a pessoa fazer? E se ela não consegue rezar? E se ela não consegue meditar? Se ela ficar quieta, ela vai entrar numa espiral mais para baixo. Trabalhar pode ser uma coisa boa, mas muitas vezes ela não quer trabalhar. E põe uma música que te lembra um momento feliz da tua vida. Põe uma música que te lembra um momento feliz da tua vida. Quando você põe uma música que te lembra um momento, você começa a passar um filminho. Que genre? Deprê, triste ou alegre? Pois é. São as lembranças que fortalecem. A partir do momento que você fica alegre, qual tipo de energia invade teu corpo? E aí, como é que um espírito de energia baixa consegue ficar com você? Aí você pode rezar, aí você pode ler, aí você pode ouvir palestra, aí você pode fazer as outras coisas. Mas é uma questão de saber utilizar a tua energia da forma que você precisa que ela esteja vibrando dentro de você. É uma questão de saber focar, de saber usar as armas que a gente tem na nossa mão. Dentro do nosso cérebro não existe palavra, não existe número, gente. Existe imagem. A forma mais simples de criar uma imagem é contar uma história. Então, saber trabalhar lembranças para fortalecer a nós mesmos enquanto pessoas não tem preço. Leve na sua memória as coisas boas que surgiram no meio das dificuldades. Eu chamo de caça ao tesouro, isso é um trabalho de PNL. Você vai voltando para trás na sua linha da vida e vai vendo as coisas boas que aconteceram.
E cada vez mais você vai pedindo para voltar, até quando a sua memória lembrar. E aí depois, quando não lembrar mais, aí você volta recolhendo todo esse tesouro. E aí quando você chega aqui, você vê o quanto de tesouro você tem. Porque a gente não faz isso. A gente não comemora as coisas boas. A gente, em geral, só se prende quando a gente tomou uma bronca ou quando aconteceu alguma coisa ruim. Como é que a gente quer sair dessa espiral? Como é que a gente quer ver silver lining? Como é que a gente quer ter esperança se nós não damos condições para o nosso amigo aqui trabalhar e acreditar que tem esperança? Fica muito mais difícil. Nós temos que colaborar de alguma forma. Beleza até agora? Todo mundo concorda? Se discordar, não tem problema. Isso aqui a gente faz um fórum aqui sem problema. Então, o que a gente faz nos momentos de crise, gente? Difícil. Não te abatas. Porque Deus sabe o instante de intervir. Se Ele não agiu ainda, é porque não é a hora. É porque tem alguma coisa a você aprender. Mas você consegue aprender no meio da dor? Você tem a capacidade de ter a paciência de falar, peraí, o que é esse problema, o que essa doença está me convidando? Não, né? A maior parte das vezes não. Tem um conto do irmão X que ele diz que ele chegou com grupos de espíritos num hospital e todo mundo estava sofrendo muito e pedindo a Deus ajuda. E ele chegou para o mentor desse grupo e ele falou o seguinte, poxa, nós estamos aqui, nós sabemos da passe, por que a gente não ajuda? E o mentor, para dar uma lição nele, né, no bom sentido, falou, tudo bem, vamos dar passe. Deram passe, todos melhoraram, voltaram no outro dia, ninguém mais estava pensando em Deus. Um estava pensando na esposa, que deu problema com ele, outro estava pensando na herança, outro no trabalho, outro não sei o quê. Ninguém mais estava agradecendo, ninguém mais estava pensando em Deus. Porque estava todo mundo sem dor. Aí ele falou, agora você sabe por que eles adoecem. Parábola dos leprosos. O único leproso que voltou, o que Jesus falou para ele? Que os outros iam voltar a ter lepra. Por quê? Porque eles não curaram de dentro para fora. Não adianta você tomar ibuprofeno para dor. Se a dor está lá dentro, se você não mexer na dor, ela vai continuar doendo. O ibuprofeno só vai maquiar a dor para você aguentar. Até quando você vai aguentar? Porque ele vai estourar outro lugar, né? Para quê? Se a gente pode tentar. Não estou dizendo que a gente vai conseguir o tempo todo, gente. E outra coisa, não estou dizendo que paciência é passividade. As pessoas dizem que o espírita também, quando fala que assim seja, ele é muito passivo. Então, quer dizer, não vai acontecer nessa vida, eu tenho mais 10 mil encarnações para fazer, então não preciso fazer agora. A gente sabe que não é isso. Paciência não é passividade. Paciência é ação. Mas é ação no silêncio. É como uma semente. Não sei se a Cris está aqui, mas ela falou outro dia Não, a outra, desculpa, a Cris Story. Ela falou da semente do bambu. A semente de bambu fica 7 anos embaixo do solo. E de repente ela germina e vira um troço enorme. Ela fica 7 anos debaixo do solo só criando força. E quando ela arranca que ninguém pega ela. Olha a paciência que o Pai mostra pra gente numa planta. Não tem, quem gosta de jardim aqui, não existem plantas que são seasonal. Não tem plantas que você vê, de repente elas morreram. Aí depois, no ano seguinte, elas estão lá de novo. Elas não morreram, elas se recolheram. É uma tática delas, né? Para exatamente não morrer. Então, paciência não é passividade, gente. Cada dor traz também uma chance da gente servir ao próximo e crescer em humildade e no amor. No livro Memórias de um Suicida, a dona Ivone do Amaral Pereira conta de um espírito que se arrependeu profundamente do suicídio e foi amparado por entidade de luz e encontra, após muito sofrimento, o recomeço em outra encarnação. E ela fala, mesmo no desespero, existe um instante certo para a intervenção divina e cura espiritual. Como é que um espírito de luz pode chegar em você se a tua energia está baixa? Ele pode estar do teu lado. E nós já vimos isso, quem lê André Luiz, quem lê as obras espíritas, sabe muito bem disso. Existem muitas caravanas que vão para o umbral para tentar ajudar, mas se esse espírito não está pedindo ajuda, não está conectado, ele não consegue ver esses espíritos em volta. Não consegue descobrir eles, porque ele não está na mesma
sintonia. Não está na mesma frequência. Em que frequência nós estamos no nosso dia a dia, gente? Em que frequência nós estamos no nosso dia a dia? E não é se arrepender da boca para fora. E outra coisa. Alguém aqui tem problema de perdoar? Agora eu vou fazer de novo a mesma pergunta. Alguém aqui tem problema de perdoar a si mesmo? Aí eu já vejo algumas... desconforto. Se você não consegue perdoar você mesmo, como é que você consegue perdoar o outro? Como é que você consegue dar o que você não tem dentro de você? Então, vamos começar pelo problema número 1, que não é problema, é um convite. Do que você se culpa? Do que você fez quando você tinha 15 anos atrás, era o melhor que você podia fazer com o que você sabia? Não estou dizendo para você ser leviano ou leviana e não se culpar. Estou dizendo para você entender. Se você quer amor, e se você quer dar amor e não se ama, você está dando um cheque sem fundo. Um cheque sem fundo no banco das emoções. E o preço desse cheque voltar para você é muito mais caro que qualquer $15, $20 que um banco te cobra por um cheque que volta. Pois é, gente. A gente não pensa muito nisso. Tem áudio, tá? Eu queria começar com uma pergunta. E a pergunta que eu faço para você é: quando foi a última vez que você aprendeu alguma coisa nova? Se existe uma regra na natureza, é a regra do mínimo esforço. Energia é um recurso muito escasso na natureza, e a natureza fez com que no processo evolutivo as espécies tendam a conservar energia. Essa é uma prerrogativa biológica muito básica. Geralmente, então, as pessoas têm vontades que são referentes às coisas imediatas que estão à frente delas. Suas vontades tipicamente são de ficar deitado no sofá, assistindo um seriado, assistindo novela, porque a nossa sociedade é perita em prometer felicidade para o nosso eu projetivo. Desde que você nasceu, te colocaram um monte de objetivos e possíveis conquistas na tua frente. No teu caso, deve ter sido algo como: entra na escola, tira nota boa, passa no vestibular, entra na faculdade, consegue um estágio, se forma, seja efetivado na empresa, consegue um emprego, vai crescendo na carreira, conhece um grande amor, casa, tem filho, carro próprio, casa própria, vê seu filho se desenvolver, independência financeira e por aí vai. E não importa se você nasceu na favela ou em Dubai, você, desde que nasceu, teve objetivos colocados na sua frente. O que vai diferenciar é o tipo de objetivo que te colocaram. Mas isso é uma coisa que acontece com todos nós. E a grande questão, eu volto aqui, qual é o maior inimigo da gente manter nosso cérebro ativo? É a acomodação e a adaptação. Porque a gente se adapta a tudo. Você sabe disso. Aí você queria muito emprego, conseguiu emprego, 6 meses depois você já queria promoção. E esse é o problema de uma sociedade que ela vive o tempo inteiro querendo a próxima coisa. A gente esquece de ensinar as pessoas a saborear o que está acontecendo na frente delas, a aproveitar o instante enquanto ele ocorre, que é equilíbrio. É você olhar para o seu passado e se orgulhar dele, olhar para o seu futuro e ter metas e objetivos, mas você também aproveitar aquilo que está acontecendo enquanto está acontecendo. E portanto isso significa você não viver aquilo que para mim é o maior pecado que existe. As pessoas vivem sob uma terrível ilusão de imortalidade. Chegam no seu aniversário e falam: parabéns, mais um ano de vida. Discordo, é menos um ano de vida. Discordo, você pode virar e falar: isso é muito triste. Eu não acho isso triste. Eu acho triste você chegar no final da vida, olhar para trás e se arrepender por não ter tentado, por não ter aprendido, por não ter se esforçado. Isso é triste. E esse é o grande problema de uma acomodação e uma adaptação. A gente começa a tratar o que está na nossa frente como se fosse sempre estar lá. E aí eu te pergunto de novo: quando foi a última vez que você aprendeu uma coisa nova? Mas eu queria deixar claro, apesar disso somos especiais. E o que nos torna especiais é a nossa capacidade de adquirir conhecimento. Doeu? Pouquinho? Mas doeu, você vai sair e falar: ai, que dor, não quero mais sentir essa dor. Não, doeu. Foi um puxão de orelha. Tudo que a gente tem na nossa vida e que faz a gente ir para frente, dói um pouco. Dói um pouco. Porque a dor, gente, é a nossa mestra. Tá? A dor é quem faz a gente progredir. Porque sem dor a gente não se move. Essa que é a grande verdade.
Vocês já ouviram inúmeras vezes no Espiritismo dizendo: a gente aprende pela dor quando devia aprender pelo amor. Talvez porque a gente não saiba o que é o amor. Eu acho que quem é mais evoluído consegue chegar no amor filia, que é o amor de amigo por amigo. Mas a gente não chegou ainda no amor ágape, que é o amor de verdade, sem boundaries, sem colocar, olha, eu te amo ser, eu gosto de você ser, sem colocar condição. Amar por amar. A gente ainda não conseguiu, por isso que a gente ainda aprende pela dor. E tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. Porque se você entende que ela é um combustível, ela não dói mais. Não do jeito que a gente sente, que a gente entende a dor. Quem estava falando era o professor Dr. Pedro Calabres. Ele é para a neurociência como o Haroldo Dutra Dias é para o espiritismo. Ele é um cara que estuda além do além do além e traz pontos de vista absurdamente interessantes e que saem um pouco da coisa teórica da neurociência e trazem para o dia a dia. Fala, já percebeu o que você está fazendo? A pessoa que falou que nós somos educados para a guerra e não para a paz chama-se Maria Montessori. E se vocês tiveram a capacidade, a sorte de ter verba para colocar seus filhos numa escola de montessoriana, vocês sabem o tipo de educação que eles recebem lá. Eles recebem uma educação qualificada para outro tipo. Mas se isso quer dizer que eles receberam uma educação qualificada para serem outro tipo de pessoa que eles vão ser, não, eles vão ser quem eles quiserem ser. Eles não vão ser quem você quer ser, que eles sejam. Você não vai mudar ninguém, você só muda você. Então, neste momento, como é que a gente se muda? Entendendo que dentro da dor tem sempre um convite. Existem dores, mas a maior parte das dores elas são convites disfarçados em dor, porque senão a gente não se move. Então, gente, a dor é sempre mestra, ela nunca é carrasca. Onde dói, renova. Vou repetir. Onde dói, renova. Porque a gente não quer sentir de novo, né? Então a gente vai fazer o máximo para não doer de novo. E se doeu porque a gente estava meio que errado. Você já percebeu que a maior parte das nossas doenças é meio que um presta atenção? E se não vai prestando atenção, ela vai escalando? Então você começa com resfriado, não se cuida, vai para uma gripe, não se cuida, vai para uma pneumonia, não se cuida e aí vai, às vezes, conversar com os nossos amigos desencarnados. Quem é que não se cuidou? Quem é que não percebeu que quem é o diamante? Somos nós. Somos nós o diamante. E como é que você faz um diamante? Você tira da onde? Do fundo da terra. Ele sai assim bonitinho? Não. Ele passa por um monte de equipamentos que dói nele, né? Para ele ficar com essa forma. Essa forma que nós estamos pode não ser a melhor forma que você gostaria pelos moldes da sociedade, mas é a melhor forma que você conseguiu estar neste momento que você está na sua vida. E deixa eu dizer uma coisa. Vou colocar para cá. Vocês acreditam em Deus? Acreditam? Acredita? Tá. O senhor já jantou, almoçou com Deus? Ele já sentou na sua mesa, já comeu, já bateu papo? Quando você faz a oração, na hora que você... Não estou falando metaforicamente, estou falando fisicamente. Certo? Nós acreditamos num ser porque existem todas as indicações de que ele existe. Porém, nós nunca o vimos. Quem é o ser que você vê todo dia? Quando olha no espelho? Por que é que você não acredita em você? Diz para mim. Você acredita em Deus. Deus acredita em você. Se você não acredita em você, você não acredita em Deus. Dói? Doeu bastante. Foi um tapa no meu forehead. Ups! Gente, nós somos a nossa melhor versão. Não importa que versão é essa. Nós somos a nossa melhor versão e nós podemos fazer mais porque nós temos mais tempo neste planeta. Então nós estamos
2.0, beta version. Vamos para frente. Para de achar tudo de que a gente não fez. Tudo que a gente não fez, a gente não conseguiu fazer. Está na hora de fazer para frente. Ah, mas está tão difícil. Silver lining. Tá difícil, mas você consegue. Tá? Por quê? Porque está na hora de viver. Não está na hora de esperar. Está na hora de ter esperança e não esperar. Esperança não é esperar, gente. Esperança é o solo fértil onde nasce a nossa fé verdadeira. E que mesmo com as nuvens mais pesadas, esconde a luz do sol. Como no dia a dia, nós podemos buscar essa luz aonde? Onde é que a gente pode buscar esperança? Fala aí. Nossa, gente, tá tanta coisa que eu não consigo nem anotar aqui. Onde é que a gente busca esperança, gente? Hã? Na gente mesmo? Aonde mais? Quando a gente pede, né? Pela prece. A gente busca esperança ajudando o outro. A gente busca esperança tendo gratidão. Vocês já experimentaram levantar da sua cama e agradecer por tudo que você tem? Não dá uma energia totalmente diferente da hora que você levanta da tua cama? Mas é tudo mesmo, gente. Eu agradeço do meu colchão, a água quente que está no chuveiro, a comida que eu tenho. Sabe o que acontece? Quando você dorme, o teu cérebro lava toda a química que você produziu para ter pensamentos durante o dia. E aí quando você acorda, a primeira química que vem vai ser impregnada com esta energia de gratidão. E eu vou continuar agradecendo até não ter mais o que agradecer. Mas aí eu dei uma ordem poderosa para o meu cérebro. Qual que foi? Busca mais motivos para agradecer. E até chegar aquele servo de Deus que vai tirar sua paciência, você está com uma redoma de energia positiva em volta de você. Sim ou não? Sim. Tudo passa, gente. Não há mal que dure para sempre. A gente ouvia isso de quem? Dos nossos pais. Será que eles estavam tão errados assim? Não. Porque a gente se prova todo dia que não há mal que dure para sempre. O que é que você vai fazer enquanto este mal está durando, está te assolando, é o que vai determinar como é que você vai sair disso. É o que vai determinar. Porque não estou dizendo que aqui todo mundo tem que ser Jó. Tem que acertar tudo. Mas a gente tem várias formas de aguentar uma dor. Depende da gente. E aí não adianta você dizer que você não tem sorte na vida. Né? Você vai culpar o vizinho, você vai culpar, sei lá, o teu irmão que você não gosta, você vai culpar teu karma. E aí a gente tem que falar, né? Karma. Muita karma nessa hora. Porque vocês estão falando besteira, né? É só conosco, é de nós para nós mesmos. A cada tropeço, a gente tem uma oportunidade de se levantar e caminhar mais firme. Quem já andou de bicicleta? Levanta a mão. Vocês saíram andando que nem o Evil Knievel na motocicleta. Vocês já chegaram, montaram e já saíram dando empinando. Não, né? Vocês tomaram muito chão. E por que é que vocês continuaram levantando e tentando? Porque vocês queriam andar de bicicleta. E por que que o andar de bicicleta, hoje em dia, não pode ser transformado nas coisas que a gente quer? A gente está tomando rasteira e rasteira e rasteira, porque a gente não consegue mais chegar com uma criança que queria muito andar de bicicleta. O que é que você quer muito? Por que que você quer muito? Até onde você acha que você tem seu limite? Até onde vai o teu silver lining? Até onde você consegue ver esse cordão prateado nas coisas? Porque, gente, por mais escura que a noite pareça, sempre vai ter uma madrugada, sempre vai passar a chuva, sempre vai chegar um dia bom. Espera, agradece, ora, acredita. Aí você vai acreditar em quem?
no outro. Mas é muito fácil a gente acreditar no outro. O tempo todo a gente está sendo invadido pelas ideias e pelas verdades dos outros. Até que ponto você consegue usar o teu raciocínio para bloquear isso? Que ponto você consegue usar teu raciocínio para não perder tempo scrolling down o seu Instagram, o seu Facebook, o seu WhatsApp? Será que tem alguma coisa nova? Será que... Gente, tenho certeza, estou fazendo essa palestra mais ou menos... Vai dar 1 hora. O mundo não mudou. Continua lá. As coisas continuam lá. Então, esse FOMO, Fear of Missing Out, não existe. Nós criamos dentro da gente. Se a gente consegue criar uma coisa tão banal como essa ideia, imagina quantas mais coisas a gente não consegue criar. Sabe por quê? Porque a gente não sabe dirigir o nosso foco. E se você... Vocês já ouviram falar da história de Poliana, né? Quem não ouviu, ela usava um óculos cor-de-rosa para ver a vida de uma forma diferente, né? Então, assim, essas pessoas que vocês vão ver são daltônicas, mas daltônicas num nível bem grande. Nunca tinham visto cor na vida. E esse óculos providenciou que eles vissem pela primeira vez as cores. Quem sabe a gente não se inspira nisso para a gente colocar um óculos invisível no nosso olho e ver a vida com uma cor diferente? Quem sabe se a gente não fizer isso, a gente não tem essa reação. Fala, meu Deus, eu não tinha visto tudo isso, estava à minha volta. Quem sabe, desde a primeira idade, você não pode se encantar de novo com o mundo. Quem sabe, se você realmente acreditar, tiver vontade de se encantar, você não vai ficar espantado com o mundo que está em tua volta. Overwhelmed. Querendo explorar tudo que tem à tua frente. Gente, é o mesmo mundo que você ouviu ontem. Só que hoje ele está com outra cor. Hoje ele está com outro foco. Hoje ele está com outra intenção. E às vezes a gente fica assim, né? A gente fala, nossa, é muita coisa para mim. Não, não é. Isso é o que Deus planejou para todo mundo. O que você tem que fazer? Encontrar o teu óculos. Encontrar a tua forma de ver. Encontrar uma maneira de acreditar, de esperar. Porque há 30, 40, 50 anos atrás esse óculos não existia, né? E daqui a 30, 40, 50 anos pode existir uma cura para as coisas que a gente tem hoje. E se não veio enquanto a gente estava nesse planeta, é porque não era para vir, era para a gente aprender outra coisa. Mas se veio a gente pode desfrutar, é porque a gente tem merecimento também. Nós não sabemos da vida dos outros, a gente sabe da nossa. Mas a gente sabe que ela pode ser muito mais colorida se você souber usar o óculos, a lente certa, o foco certo. Já são pessoas alegres, já são pessoas felizes. Mas ela consegue ver de outro jeito. Qual é o convite aqui, gente? Você precisa de um óculos para ver o silver lining na sua vida? Ou você só precisa querer ver o lado bom de cada situação? Você é o dono do seu futuro. Você é o dono do que acontece com você. Você vai esperar vir um óculos que miraculosamente vai mostrar para você como o mundo é? Ou você pode ver o mundo do jeito que ele é hoje, do jeito que ele está hoje, do jeito que a gente espera que ele seja? Não vai ser. O mundo é do jeito que ele é. E nós somos do jeito que nós somos. Vamos entender isso na nossa vida. Nós somos quem nós somos. E nós somos o suficiente bons para nós estarmos aqui e para nós fazermos o bem. Chegar numa reunião espírita, ouvir uma palestra, voltar para casa e não fazer nada, é uma opção sua. Chegar numa casa espírita, ouvir uma palestra
e tocar uma pessoa que esteja do seu lado precisando de uma palavra, também é uma opção sua. Só que eu garanto que você vai se sentir muito melhor se você fizer isso. Dona Helena. Ninguém conhece ela aqui, né? Quanto tempo a senhora está com a gente, Dona Helena? 16 a 12 anos. Quanto tempo a senhora é espírita, Dona Helena? Acredito com uns 30 anos. Vocês chegam aqui, vocês olham para ela, o que ela faz? Ela sorri. Vocês já perguntaram para ela se ela está com vontade de sorrir? Então que tal a gente sorrir, a gente dar um palmas para ela, pelo que ela faz? Pode dar. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, não foram as palmas que nós demos para ela, mas a partir do momento que você decidiu bater palma, seu rosto foi de pra. Por quê? Porque você decidiu fazer uma ação positiva por alguma pessoa. E essa energia volta instantaneamente para você. Quanto custou bater palma para Dona Helena? 0. Quanto custa bater palma para uma pessoa? Quanto custa animar uma pessoa? Nada. E quanto você recebe de volta? Tudo. É o teu óculos de Poliana, gente. A dor traz em si o convite para sermos melhores, mais fortes e confiantes no amor de Deus. Tira a dor e coloca a oportunidade. Tira a dor e coloca a prova. Tira a dor e coloca a aprovação. Tira a dor e coloca o teste. Porque tudo que nos incomoda causa dor. Nós estamos aqui para aprender, gente. Quem sabe nessa encarnação vai, né? Muita paz.